Ronaldão. O que aconteceu? Mercadão da bola e é carioca. Sou rica! É. Que é? Sou rica! Assinou? O Flamengo tá esperando, quem diria, hein? Que ia cuidar da sogra, um tempo sabático para a família. O Flamengo espera por Vitor Pereira. Vai ter que tirar da UTI. Um casamento que parecia perfeito, cheio de juras de amor e memórias inesquecíveis. Mas que, como todo carnaval, teve seu fim. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Quero deixar aqui um agradecimento de coração a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube, que fizeram do nosso dia a dia um dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade. O anúncio feito pelo treinador com um tom de agradecimento aconteceu logo após o vazamento das conversas entre a diretoria rubro-negra e o ex-treinador corintiano Vitor Pereira. Os jogadores usaram as redes sociais para se despedir de Dorival Júnior. O técnico está entre os nomes cotados para assumir a seleção brasileira após a Copa do Mundo. A cláusula no contrato, pedindo uma liberação em caso de abordagem da CBF, foi um dos empecilhos para a renovação com o Flamengo. Inicialmente, quando a gente viu a notícia, a gente ficou meio surpreso, né? Mas eu já imaginava que ele poderia sair, né? Porque tá tendo especulação dele para a seleção, né? Então eu imaginava que ele poderia sair. O transamento do time com o professor, tava todo mundo dorivalizado. VP deixou a equipe paulista com o argumento de que precisava dedicar o tempo à família, especificamente a uma questão de saúde relacionada à sogra, e por isso retornaria a Portugal. Nem um mês se passou e o treinador parece ter mudado de planos. Ninguém esperava, né? Mas a nossa torcida é apoio incondicional. Então, se a diretoria resolveu, a gente vai apoiar. E a gente tem esse histórico também, né? Apoia até a página 3. Se fizer bem pro Flamengo, a gente vai estar junto. E é isso, é pelo título, e a gente quer esse bimundial aí, isso que importa. A diretoria carioca vê em Vitor Pereira qualidades, como a variação tática, e acreditam que o português larga na frente pela adaptação adquirida ao futebol brasileiro. Vale lembrar que o início de trabalho no Corinthians foi irregular, com eliminação na semifinal do Paulistão para o São Paulo e dificuldades na fase de grupos da Libertadores. Eu acho ele um excelente treinador, mas eu acho que o corintiano tá meio assim, sem saber, né? Vamos ver, né? O que o pessoal vai achar, mas eu acho ele um excelente treinador. O rendimento melhorou com o avançar dos meses. O Timão chegou às quartas da competição continental e à final da Copa do Brasil, derrotado pelo próprio Flamengo nas duas oportunidades. VP fechou a temporada com 51% de aproveitamento, 64 jogos, 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. Para mim é um nome que agrada muito, ele fez um trabalho excelente no Corinthians, só que o Corinthians não tem um time tão forte, tão talentoso como o Flamengo assim. Creio eu, no meu ponto de vista, que é um nome excelente para o Flamengo. O contrato ainda não foi assinado, mas a diretoria do Fla já admite que as partes caminham para um acerto em breve. Vitor até falou que não fecharia acordos por mais de uma temporada, mas o vínculo com o rubro-negro seria até o fim de 2024. Se confirmado, o português será o quarto treinador europeu a comandar o Flamengo desde 2019. Espero que ele faça o mesmo trabalho ou melhor do que o do Jorge Jesus, para acabar com esse fantasma. O Flamengo não desiste de técnicos portugueses. Um sucesso tremendo com o Jorge Jesus. Paulo Souza não funcionou. Realmente a experiência não foi a esperada. E agora, Vitor Pereira. Receba! E aí, Rony? Receba! Assim, um cara que eu queria ouvir assim, sobre esse pequeno detalhe do Vitor Pereira era o nosso doutor fiel, Ulisses Costa, né? Você quer transferir? Eu não sei o que ele acha. Eu quero ver o que vai acontecer com esse cara aí, porque ganhar alguma coisa, ele não ganhou nada, esse cara aí. Eu espero que ele leve Bambu, que ele leve Matheus Bambu já Vital. foi, mano. Bambu já foi. Não, mas ele pode levar, se ele quiser. Ah, não, pode. Assim como ele pode Aqui, levar ó, o Juvenil tem que falar. Falaram até do Yuri. Vital tá indo pro Cruzeiro, falaram também que pode estar indo pro Cruzeiro. O Vital? É. O Cantígio tem proposta do Barranquilla. Você acha que o Ronaldo Fenômeno vai pegar a sanhaca do Matheus Vital? Não vai. Não vai. Quer falar com o Ulisses? Chama o Ulisses. Eu quero saber, doutor Fiel, o que o senhor acha desse negócio da sogra? O senhor que adora sogra, diga-se de passagem.
Que traíra. Assim como eu. Não, Adoro a sogra, história... meu Deus. Só que A história diz ao contrário, Hebe Camargo que esteja no céu que o diga, né? Em relação a Hebe que o diga, né? Nossa querida Hebe, saudosa Hebe Camargo, que a gente ama tanto e aprendeu tanto com ela. É o seguinte, isso caiu como uma bomba na semana passada na diretoria do Corinthians. Um dirigente do Corinthians chegou a falar para mim, seria a maior falta de caráter da história do futebol que eu já vi. Seria decepcionante, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas está acontecendo e vai acontecer. Vitão vai para o Mengão e pronto, não tem conversa. E a sogra dele deu uma melhoradinha e vai disputar Miss Universo Sênior. O Capelanes também adora uma informação de bastidor, conversa com todo mundo. Com certeza, se o Vitor Pereira realmente for anunciado pelo Flamengo, e parece que isso vai acontecer, por enquanto não é oficial, então vamos tratar como uma possibilidade. Isso vai pegar muito mal no Corinthians, hein? Nossa, Rê, não tenha dúvida. Isso que o Ulisses falou é realmente real. Essa parte envolvendo a diretoria do Corinthians, todos estão muito surpresos, porque o próprio Duílio falou recentemente pra gente, né, Ulisses? Falou que a relação entre Vitor Pereira e Duílio, ela passou das 4 linhas. Era uma relação de irmão mesmo. E ele está sendo muito traído, extremamente traído, porque o discurso do Vitor agora não bate com a realidade envolvendo essa situação, diretoria, Flamengo, Vitor Pereira. Mas o Corinthians deve se manifestar nos próximos dias, essa é a informação. Duílio não vai deixar barato, ele vai se manifestar. Não sei se numa entrevista coletiva ou na reapresentação do elenco marcada aí para dezembro. Mas o foco nesse momento é ter 2 auxiliares por Fernando Lázaro, que vai comandar o Corinthians na próxima temporada, Renato. Que diferença, hein? Mas eu tenho o uma Vitor perguntinha Pereira pro Ronaldo. Tem? Porque o Vitor Pereira não está sendo anunciado no Flamengo porque ele tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. Só que a reapresentação do elenco é dia 14. Ele não tem que se apresentar? Você perguntar pra mim? Eu não sei. Eu não trabalho no Flamengo, Corinthians. Você tem que perguntar pro Duílio. Ele tem contrato? Não, mas por que ele vai se reapresentar se já tem técnico anunciado pelo Corinthians e é Fernando Lázaro? Por que o Flamengo não anuncia, então? Por que o Flamengo não anuncia? Tá esperando o contrato dele terminar. Aí é outra história. Isso, o Corinthians tem treinador. Uma coisa que eu vou dizer pra você, o Corinthians tem treinador. É? O Corinthians tem. Agora, quem não tem, não tem. Tá perdidinho. Marcos Assunção, fato é que acabou o Campeonato Brasileiro sem o Vitor Pereira usar o microfone. Ele teve uma carta aberta, essa foi a opção dele para se despedir do Corinthians. E o Duílio disse não, ele está saindo, problemas particulares, problemas familiares, enfim. Mentiroso. E agora, o quê? Como é que é? Ô, Assunção, hein? Soltinho, hein? Assunção! Até você colocando as garrinhas de fora. Mas, não, porque eu tô, né? Eu aprendo. Eu aprendo as coisas. Tá aprendendo rapidinho, hein, Dedê? Pelo amor de Deus, faz alguns meses que eu tô aqui, já aprendi algumas coisas. Só não aprendi que você Juvena aqui. Só que não presta. Ô, Juvena, você tá muito quietinha. Achei que você ia zoar mais o Ronaldo, aquela coisa tradicional do programa. É que dá até pena, né, gente? Ele tá perdidinho. O quê? O que é? Ele não vai zoar porque ele sabe que tem mais gente que torce pro Corinthians aqui. Cara, a gente tá triste com essa situação. Por isso muito triste que ele não a vai situação zoar. do... Antes era... Cara, até apelido carinhoso o Ronaldo tinha pro Vitão, né? Vitinho, o Fiel. Vitão da Fiel, Vitão da Fiel. Gente, era o Fiel, meu. VP. Solta o Lázaro, Que negão. tristeza, que tristeza. Não, e agora ele a voz finge da normalidade, verdade. finge que tá feliz com o Lázaro. A gente sabe a verdade. Mas, gente, posso falar uma coisa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Vitor Pereira, o Corinthians esperou até os 59 do segundo tempo por ele. Não fica, não quero falar mais nisso, não falo no assunto. Não, Renata, aí surreal. esperou o Campeonato Brasileiro Surreal. acabar, que já estava definido, né? Não é que se definiu na última rodada. Lembra que Ele não você tava falando me Corinthians, perguntou? tava Eu falei Flamengo. aqui, eu falei, ó, pelo que eu tô sabendo, o Vitão tá fora. Quem tá tentando reverter essa situação, vocês lembram disso. É o Duílio. Marcelo pode falar, é o irmão dele, o Duílio. Ele falou que era irmão, vai. Tá, mas para aí, só uma coisa. Ele falou Gente, que era irmão. gente, não é que acabou o contrato. Qual é o problema de falar, acabou meu contrato, não vou renovar? Isso não é a primeira vez. Acabou. Agora, falar que tá indo embora, porque não foi o Vitor Pereira que falava, era o Corinthians. Foi. Não, ele tem problema familiar, Mas na nota problema de oficial saúde. ele falou. O Vitor Aí fala. sim. Aí E quando quem se não tem despediu, problema?
E quem não tem problema com a sogra, né? E aí que ele tinha que voltar pedra. pra Portugal pra cuidar da sogra. E como é que vai parar no Rio de Janeiro? Então, ele tá na Bahia isso primeiro, que tá né? estranho. Ele tá na Bahia. Levou a Ai, sogra que pra Bahia. praia, Rio de Janeiro, né? lá, Cristo a sogra foi isso, a sogra Redentor. gostou do Brasil. Aquele molho de dendê. A medicina aqui Não, no mas Brasil. peraí, melhor, na gente, Bahia, ele, bons ó, fluidos. o Corinthians dizia, ele queria muito ficar, ele adoraria permanecer. Mas não se faz. Ele se A gente julgou sabe- corintiano. Ele falou uma vez Gente, Corinthians, sempre ele Corinthians. colocou toda a culpa na sogra, Dedê. A sogra vai ser a responsável. A gente já viu tudo no futebol, mas essa aí... Não, eu nunca vi. Qual que agora na resenha? O que foi pior, aquela do Jesus com o Paulo Souza ou essa do Vitor? Eu acho que essa foi pior. Não, a pior é Jesus essa. também, lembra da do Essa foi Jesus? pior, essa foi uma Tá parceria. escalando errado. Eu dou 10 dias, até dia 10 eu tô aqui, mano. Eu tô escalando, lembra da do Mas Jesus aí também? ele tava desempregado, tava Qual na foi dele, pior, hein? né? Não foi Essa- publicamente. Mas tem uma coisa em comum aí, né? O Flamengo. Sempre Não, tem outra coisa em Flamengo. comum, são portugueses, Flamengo né? é a diretoria, Técnicos né? portugueses. Porque a gente não tem futebol. mal, os Agora, sério, diretores. Não é melhor a gente falar com o expert em sogra? Ô, Ulisses, tá falando o quê? O Ulisses tá falando. O que ele tá falando, Ô, Ulisses? gente, O expert mas olha em só, sogra. a gente Não, sabe Vitor, que... Aí que tá, o Ronaldo... O que é, Ulisses? voz Fala. dela aí. É. O expert. Vitor Pereira, o falsíssimo. Olha. Falsíssimo. Nota de 3. Traiu o coração do Ronaldão. Ronaldão teve o seu coração esfacelado por Vitor Pereira. O carnaval tá chegando aqui atrás, ó. Vocês vão ver já já. Já já. E daqui a pouquinho a gente transmite na Rádio Bandeirantes Polônia e Argentina, hein? Você não me levou, hein? Ô, Ulisses, Você já não me vai, levou, já hein, vai Rodrigo? pensando na tua narração no Brasileiro, Corinthians e Flamengo na Neoquímica. Aí o Vitor Pereira vai ter que ser suspenso no jogo Escalado anterior. o Flamengo pelo falsíssimo. Escalado o Flamengo falsíssimo, escalomengo. Ronaldo, fala alguma coisa. Você tá rindo, mas Eu não é de sei, eu quero nervoso. saber de você, que assim, você também é corintiana, ela há muito tempo. Ó, deixa eu falar uma coisa. Diga-me você, diga-me Eu você. admiro demais a torcida do Corinthians e nunca vou negar isso. É uma torcida diferenciada, de verdade. Mas, Ronaldo, Então, abra seu no coração. sentimento a gente não manda. Eu sou colorada, assim, inteira. Todas as partes do meu corpo, da minha Ronaldo, mente, você é um do meu fenômeno, coração. irmão. Essa aí você não pega, porque essa... Não, eu não. É, não tem A internet que pegou, não fui eu. Então a internet também não pega. Estou fora dessa, meu Deus. Eu sou apaixonada pelo meu Eu time não tenho outro e tenho medo que tirem o meu técnico também do meu time. Venho falando pra vocês há 3, 4 meses. Agora, pior Falando é o quê, aquele, Loirão? sabe de nada, O seu técnico inocente. passou pelo Corinthians também, o seu técnico, Mano Menezes. O que Eu é que- quero Ô, ver. Renata, Mas ô, treinou ô, o Corinthians Eu também. adoro o Mano Menezes. O trabalho dele, treinou por Palmeiras, exemplo, treinou o Grêmio. diferentemente do Ronaldo, que falou assim: o Vitor Pereira não ganhou nada esse ano. O Mano também não ganhou nada, mas ganhou respeito, ganhou moral, se consolidou, Parabéns. fez um trabalho admirável e merece a Parabéns. sequência. E aí, o Flamengo olhou pro Vitor Pereira e pensou: esse cara me deu trabalho na Copa do Brasil, esse cara não tinha um elenco muito bom, porque perdeu peças, machucados, Tá. departamento médico. Aí ele olhou, Dorival ou Vitor Pereira? E preferiu o E Vitor vai ser Pereira. triturado lá também, como foi o Rogério Ceni, como foi o Pô, mas Dorival, a gente como fala de foi futebol o Jesus, como foi resultadista, todo né? mundo. Futebol Aí o cara nem ganha dois sempre, títulos nem sempre é e não só dava- título, Ó, apesar os da caras gente vão amar. titular É o ele que e o a cara sogra. faz ao longo de uma competição. É o mérito que ele Pô, mostra. mas o trabalho do Dorival foi bom. A gente falou, ele recuperou o time que estava ruim com o Paulo Souza. Os O caras Flamengo jogaram bem, agora vai muito bom. triturar o trabalho foi treinador bom. e a sogra do treinador. Mas aí que tá, Denilson, por que o Flamengo preferiu o Vitor Pereira em relação ao Eu não Dorival? consigo entender. Se era só renovar com o Dorival, era uma A canetinha. nacionalidade, né, Loirão? É um português que, querendo ou não, ele fez um trabalho interessante com o Corinthians, com um time limitado. Ganhou tudo. Quando eu falo um time... Nossa, não, mas ganhou quando eu tudo. falo um time limitado, Clássico. ele em nenhum Pô, momento ele contou... adora clássico. Ele em Ganhou nenhum todos os momento, clássicos. ele em nenhum momento Sai contou daí, com todos ô, os pô, reforços fica que o na Corinthians tua, fez. Em nenhum momento ele contou com todos os reforços. Não. E mesmo assim ele levou o time pra Ele Libertadores. fez mais com menos. Ele É fez isso. mais Não, com e outra menos. coisa, E ele mesmo perdeu assim- a Copa do Brasil nos pênaltis. E aí, jogando o bem, Maraca. Não, Flamengo nos foi... pênaltis não. Nos pênaltis não, Nata. Foi na barriga que virou mão que virou barriga. Chamaram o médico pra apitar, pro VAR, que ninguém sabia o que era ombro, braço e corpo. É cabeça, perna e mão, cabeça, perna. Ninguém sabia o que era. Aí que o Corinthians perdeu. Porque não foi nos pênaltis, não. Foi em casa onde foi assaltado. Agora vem cá. Pode triturar a sogra e o menino aí, viu, gente? Fica à vontade. Olha só, mágoa. É, tem que triturar mesmo. Terça aí não. O Corinthians foi garfado aonde
A bola pegou na barriga. Vai pro inferno. E a expectativa da apresentação dele na coletiva? Meu Deus. E aí, Vitor, a sogra tá legal? Tá legal? Imagina a porradinha que eu vejo, hein? Gente! Eu sou rica! Mas o Vitor Pereira em coletivo, ele não dá muita, né? Ele não dá muita conversa, ele não estica o assunto. Como é que você falava? Estica o chiclete, Estica o chiclete. né? Mas essa é a sua expressão. Essa pergunta aí, vamos fazer pra Ela tem que ser feita, é jornalista. Será que ele vai levar a sogra pro Rio de Janeiro, Assunção? Não vai, não. Sou rica! Acho que ele vai cuidar dela lá, né? Acho que ela vai estar acho que ela vai estar na coletiva com ele, não é só? Melhorei! Melhorei, tô boa! Melhorei! Agora, será? Aí eu faço uma outra pergunta, que eu já quero... era só a pergunta! Acabar o programa mesmo. Palpites pra Argentina e Polônia, Dedê. O 2-1 Argentina. Chico. 2-1 Polônia. 1-0 Argentina. 3-1 Argentina hoje, infelizmente. Rony. Lewandowski, 3-0. 3 gols dele. Olha, eu já fui de 2-1 Argentina. Capelanes. 1-0 pra Argentina, é isso? 1-0, hermanitos argentinos. Valeu, Ulisses. 1-0 pra Polônia. Bora falar de uma especulação que agitou a torcida do Flamengo nas últimas horas. Felipe Coutinho na mira do rubro-negro. Seria ele o grande reforço de nível mundial para que o Flamengo enfrentasse o Real Madrid na disputa do Mundial de Clubes em fevereiro ou março? Bom, essa informação envolvendo o Coutinho e o Flamengo surgiu nessa terça-feira num site chamado Coluna do Fla, que acompanha as notícias do Flamengo. Tentei contato com o Marcos Braz e com uma outra fonte minha do Flamengo. Nenhuma das duas pessoas quis confirmar os boatos. Só para lembrar, o Coutinho, aquele mesmo que já jogou no Barcelona, no Bayern de Munique, e foi comprado na metade do ano pelo Aston Villa por 20 milhões de euros, que equivaliam na época a 108 milhões de reais. Contrato longo, até 2026. Salário também bastante alto. Talvez o maior impeditivo hoje talvez seja o salário. Nos tempos de Barcelona, o Coutinho faturava na casa dos 11 milhões de reais por mês. Precisou baixar um pouquinho sua pedida para jogar na Inglaterra, mas segue com padrões completamente distintos do futebol brasileiro, a menos que o Aston Villa tope emprestá-lo ao Flamengo, ajudando com parte dos vencimentos. Só para contar, o Coutinho está machucado nesse momento, até por isso foi desconvocado ou não teve chance de ser convocado pelo Tite, mas já vinha numa sequência de baixa no time inglês, tanto que chegou a ser reserva, atuando só por alguns minutos nos últimos jogos antes da pausa para a Copa. No confronto contra o Fulham, ele nem sequer saiu do banco de reservas. O Flamengo está ativo no mercado da bola e se movimenta nos bastidores para reforçar o elenco em 2023. Para a próxima temporada, o rubro-negro planeja a contratação de jogador com status internacional. Um dos nomes que estão na mira do Fla é o atacante Felipe Coutinho, do Aston Villa, da Inglaterra. Aos 30 anos, Felipe Coutinho entrou no radar do Flamengo após o rubro-negro conquistar a Libertadores e carimbar vaga no Mundial de Clubes. Agora, o mais querido estuda a viabilidade do negócio. O principal desejo do Mengo é contar com o brasileiro por empréstimo, mas o time inglês aceita apenas uma transação em definitivo. Este, inclusive, é o maior empecilho para o Fla iniciar alguma conversa com Aston Villa. O clube inglês, inclusive, tem também o formato de uma possível venda do jogador. Para o Aston Villa, uma futura transação só será aceita caso o clube interessado pague o valor estipulado em até 2 parcelas, conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, em parceria com o canal Surtados Raiz Futebol. Vale lembrar que Felipe Coutinho tem contrato com Aston Villa até junho de 2026.
O meio-atacante também é um dos jogadores de confiança do técnico Tite, mas não está com a seleção brasileira no Catar devido a uma lesão às vésperas da Copa do Mundo. Em julho, o clube britânico pagou 20 milhões de euros, cerca de 109 milhões de reais, ao Barcelona para ter o jogador em definitivo.